Oi pessoal, eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer uma imitação de azulejo. A técnica que eu vou mostrar para vocês é essa, é fácil, rápida e que dá um efeito visual muito bonito. Primeira coisa, passar fundo branco na peça, até o fundo ficar bem parelhinho. Depois do fundo branco, nós vamos passar um risco. Esse risco eu costumo tirar o molde da área que nós vamos fazer o azulejo, dobra o papel em 4 partes, faz um desenho num quarto e depois repete esse mesmo desenho até fechar toda a área. Passei o desenho com carbono. Quando fica muito forte o carbono, vocês não apaguem com borracha. Passem mais uma demão de tinta branca diluída. Isso vai suavizar e fixar o desenho sem risco de manchar com o atrito da mão sobre o trabalho. O próximo passo é contornar todo o nosso desenho com um azul de médio a escuro. Eu escolhi o azul turquesa. Para poder fazer esses filetes com mais facilidade, nós temos que diluir a tinta, ficar mais fácil de trabalhar. Com essa mesma tinta, nós vamos fazer um sombreado nos cantos, usando o pincel seco. Vamos pintar de branco dentro dessas gotinhas dos cantos, para depois dar o acabamento delas com o azul também. Agora eu vou fazer essas bolinhas no mesmo tom de azul dos contornos. Vamos esperar elas secarem e depois colocar uma bolinha branca menor dentro para dar a sensação de vazado. Enquanto as bolinhas azuis estão molhadas, você já pode ir preparando as tintas que nós vamos usar para colorir dentro dos arabescos. Vocês podem usar de 3 a 4 tons de azul. Essas tintas, elas têm que ser super diluídas. Vocês podem usar tampinhas de garrafa para diluir a tinta. Nós temos que colocar água o suficiente para essa tinta ficar bem transparente. Com essa tinta, nós vamos tonalizar algumas áreas do nosso desenho, usando um pouquinho de cada tom. Começamos com uma tonalidade, logo pegamos outro e seguimos em frente. Isso vai deixar o trabalho mais interessante. Bolinhas já estão secas, fiz um leve sombreado ao redor do medalhão. Agora é só fazer o craquelê transparente. Bem, meninas, eu quero mostrar para vocês então como a gente faz o craquelê, que dá um toque todo especial nessas peças que simulam um azulejo. A primeira coisa que eu faço, que eu acho que faz muita diferença, é sempre, antes de passar a base do craquelê, é passar uma demão ou de verniz acrílico ou da cera impermeabilizante. Então, vou passar a cera, pincel macio, e vamos passar, então, uma demão da cera. Poderia ser o verniz acrílico sem problemas. Então, uma demão basta, não precisa passar muita coisa. Ó, fica bem parelhinho. E aí, vamos secar. A nossa cera líquida já está seca, então eu posso seguir o nosso craquelê. Eu vou usar aquele craquelê, o kit para craquelado, que vem 2 produtos, não importa a marca, tanto a Corfix como a Acrylex, as duas são boas, tá? Então, vem 2 produtos, o verniz base e o craquelador. A gente vai passar uma demão primeiro do verniz base.
Como é uma peça simples aqui, eu não vou nem colocar o produto num outro suporte. Eu vou derramar aqui no meio mesmo. Derrama assim uma quantidade com o pincel limpo, o mesmo pincel que eu usei antes. Eu vou puxar ele em direção às bordas. Não é para ficar espesso, mas também não muito fininho, porque a espessura do produto aqui vai influenciar também no tamanho do craquelê. E essa quantidade para esse tamanho aqui vai ficar um meio termo mesmo. Vocês estão observando que minhas pinceladas não são parelhinhas assim, porque isso também influencia no efeito final do craquelê. Eu prefiro fazer pinceladas cruzadas, assim ele vai abrir para todos os lados. Olhem contra a luz, para ver se está toda a superfície coberta. Se eventualmente ficou alguma bolha de ar grande, dá só um toquezinho de leve que ela estoura. Algum fiozinho, já tira agora, dá uma cutucadinha ali e tira. Mas sem ficar pincelando demais, tá? Porque logo, logo isso aqui começa a secar. Bom, agora nós vamos aguardar secar, só que essa secagem não vai ser total. Ela vai ficar seca ao toque. Essa etapa eu prefiro deixar secar ao natural. Então, daqui a pouquinho nós continuamos. Bom, aqui, ó, já está seco ao toque na maior parte da peça. Se vocês observarem, eu não sei se vocês conseguem ver que tem algumas áreas que está muito molhado ainda. Mas a maior parte, assim, ó, vocês podem encostar o dedo e não gruda. Onde está bem molhado, ó, fica o sinal da digital da gente. O craquelador, eu também cuido para não fazer pinceladas retas, porque isso vai influenciar no efeito. Eu também prefiro ir fazendo pinceladas cruzadas. Uma coisa muito importante, procura passar parelhinho e seguir em frente, não fica pincelando em cima. Eu vou começar pro lado de cá, que já está mais seco, e deixar aquele cantinho por último. Vou fazer da mesma forma que eu fiz antes, ó, o craquelador agora. Coloca aqui no meio, pincel bem lavado entre um produto e outro. Ó, eu não uso a ponta do pincel, eu uso ele de ladinho. Ó, ele vai arrastar melhor o produto e não vai ficar tão marcado. Ele é meio leitoso o produto, mas depois que seca ele fica bem transparente. Vamos olhar contra a luz, ver se tem algum lugar que não foi aplicado. E agora é esperar secar. Também não gosto de apressar a secagem. Prefiro deixar que seque ao natural, que me parece fica mais bonito. Vocês vão observar que ele vai começar a craquelar das beiradas para o centro. Então, sempre observem as beiradinhas, que é ali que vai começar a surgir o craquelê. Então, agora nós temos que esperar secar isso muito bem, para depois poder dar uma realçada nas rachaduras, se vocês quiserem. Eu acho que fica muito bonito. Eu vou mostrar aqui esse que eu tenho aqui, ó, pronto para vocês, ó. Olha, dá uma realçada bonita nas rachaduras e aparece muito mais o efeito. Eu tenho aqui um já seco, fica mais difícil pra gente conseguir ver o efeito, ó, só olhando contra a luz.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço para realçar essas rachaduras todas. Vocês podem usar uma tinta acrílica ou o médium envelhecedor na cor betume. Pode pegar um chumaço de algodão, ou um lencinho de papel, uma malha de camiseta. E nós vamos pegar um pouquinho desse produto. Ó, esse craquelê tá super seco, eu fiz outro dia, tá? Não foi feito hoje. E aí, nós vamos aplicar isso. Vocês vão dizer, nossa, mas estragou tudo. Não, a gente limpa, vamos tirar o excesso. Vocês observem que no momento que a gente aplica esse produto, esse gel envelhecedor, ele realmente envelhece, assim, os azuis que eram bem vibrantes, eles ficam mais apagados. Não se preocupem que eu vou limpar um pouco isso, tá? Não vai ficar tão escuro assim. Mas isso é questão de gosto. Se vocês quiserem deixar ele mais clarinho, é só limpar depois com uma malha, aqui ó, tô com o próprio papel, só esfregando em cima. E já vou tirando o excesso. E se vocês quiserem ele bem envelhecido, pode deixar também. Então, eu não gosto de fazer o craquelê muito miúdo, porque senão acaba interferindo demais no desenho. Eu prefiro um craquelê de médio a mais graúdo. Nas beiradinhas ele acaba sempre ficando mais miúdo, mas ali não vai afetar em nada nosso trabalho. Bom, então, olha só como fica. Eu acho que fica maravilhoso, dá um efeito muito bonito. E combinado com o restante da peça em imitação de madeira de demolição, então fica perfeito. Dá um realce todo especial. Abraços!